Fala pessoal, chegamos aqui à última parte do nosso curso de dinâmica, na parte de plano inclinado, tá? Então agora, só relembrando o que a gente tinha feito. A gente tinha superfícies horizontais ou superfícies verticais e nós colocávamos as forças nos corpos para depois ver como que essas forças se interferiam na hora de fazer a força resultante, isso sempre comparando com a aceleração. E aí o segredo sempre era: forças na mesma direção da aceleração entram no lugar de força resultante e forças que não estão na mesma direção acabam sendo equilibradas por outras e não entram na equação de força resultante. Agora que chegamos no plano inclinado, nós temos aí alguma coisa parecida com a rampa, tem um ângulo de inclinação aqui embaixo, coloquei como sendo alfa, e inicialmente vamos falar aí do plano inclinado sem atrito. Tá? Então, obviamente, a gente vai pensar no caso extremo, onde nenhum atrito aparece. Então a gente já sabe que esse corpo vai descer. Tá? Mas qual que é a explicação e por que ele desce? Qual que é a explicação física no caminho? A explicação física agora é por causa das forças, peso e normal, não estando mais alinhadas. Elas estão aí uma em relação à outra numa certa inclinação, que aí acaba não se equilibrando, não cancelando, como a gente acaba começando a falar. Então, desenhando as forças, ó, temos aí a força peso para baixo, vertical para baixo, a força normal perpendicular com a superfície de contato. Então já percebam aí, ó, que a força peso e a força normal não estão mais na mesma reta, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar uma direção para a movimentação, que aí vai ser a direção ao longo do plano, tá? Nesse que não tem uma força externa, ele vai acabar descendo ao longo desse plano inclinado, tá? E aí vamos procurar uma outra direção que seja perpendicular, que não entre as forças nessa equação. Então dá uma olhada. Colocando uma guia nesse desenho, eu estou fazendo uma linha, ó, que esteja na mesma linha da minha força normal, tá? Ou seja, perpendicular com a superfície de movimentação, e uma linha aqui mais para baixo, ó, paralela com a superfície onde o corpo vai escorregar, o corpo vai se movimentar. E aí, usando essas duas guias que a gente colocou aqui, a força peso, ó, ela não se encaixa em nenhuma delas, tá? Então, se vocês lembrarem das aulas de vetores, quando a gente tinha vetores na vertical ou vetores na horizontal, a gente tinha situações para fazer soma de perpendiculares ou soma de coisas que estavam no mesmo sentido. E se algum vetor tivesse fora da direção vertical ou direção horizontal, a gente fazia aquela decomposição de vetores, fechava um triângulo nesse vetor, utilizando aí o eixo x e o eixo y, e seno e cosseno complementando a informação. Aqui a gente volta a fazer a mesma coisa. Então você tem nessa gradezinha auxiliar que eu coloquei, a gente vai colocar duas forças que vão fechar o triângulo na força peso. Então tem aqui, ó, em vermelho, duas forças, ó. A força peso, então, pode ser representada como sendo essas duas forças vermelhas, que estão perpendiculares entre elas. E aí você tem, ó, o ângulo alfa da inclinação, aqui embaixo, por geometria, ele aparece aqui em cima, entre essa força peso e essa força que eu coloquei na mesma linha da força normal, tá? Essas duas forças novas que a gente colocou, a gente vai dar o nome de P de Y e P de X, tá? E aí vai acontecer o seguinte: de acordo com o triângulo, ó, o meu P de X, ele é oposto ao ângulo alfa. Então, já usando a definição de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o seno de alfa seria P de X dividido pelo P. Como a gente vai conhecer o alfa e o peso do corpo, então quem será desconhecido para a gente, teremos que calcular, vai ser a força P de X. Então, já deixando pronto uma formulinha para vocês, o P de X vai ser a multiplicação da força peso pelo seno do ângulo alfa, tá? Mesma coisa vai acontecer com esse P de Y que aparece aqui. Ele é adjacente ao ângulo alfa, então aí, já deixando a fórmula pronta para vocês também, você tem, ó, P de Y vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? Além disso, para usar nas movimentações, a gente vai ter o seguinte, ó. Lembrando que a guia aonde o P de X está entrando, ele acompanha
a superfície, então a gente tem aqui que a P de x sempre vai entrar na parte da força resultante, ou vai entrar como sendo positiva ou sendo negativa, dependendo aí de como tiver a aceleração do movimento, tá? Já a força normal, ela tá, oposta à minha força P de y. Então aqui é aquela coisa que a gente fazia antes no movimento horizontal, dizer que P de y, ou dizer que o peso e a normal se cancelavam ou se equilibravam e por isso não entram na conta, continua valendo agora, só que ao invés de usar a força peso, a gente está usando aí a componente P de y, tá? P de y e a força normal já estão se equilibrando e não vão entrar na parte da força resultante, tá? E aquele detalhe importantíssimo, a partir do momento que você criou e calculou P de x e P de y, você está trabalhando com as duas componentes e a força peso já não faz parte do seu problema, tá? Vamos ver como é que isso aqui aparece, em alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Qual a aceleração de um corpo de 2 kg que desce em um plano inclinado liso com 30 graus de inclinação com a horizontal? Usar a gravidade igual a 10. Então, o plano inclinado liso, ou seja, não tem atrito. Esse ângulo de inclinação alfa é o 30 graus, dado aqui pra gente. E aí a gente começa a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Desenha as forças, peso vertical para baixo, normal perpendicular com a superfície de contato. E agora a diferença é que a gente vai ter na mesma linha da força normal o P de y e paralelo com a superfície de escorregamento, com a superfície do plano inclinado, a minha P de x. Tá? E o ângulo alfa, ele entra aqui dentro do triângulo entre o P de y e a força peso. Tá? Resolvendo, a gente sabe que o P de x, da página anterior, é o P vezes o seno. Tá? O peso é a massa vezes gravidade, então ficou 20 aqui, e vezes o seno do alfa, onde o seno do alfa vai ser 30 graus. Tá? Fazendo a continha aqui, eu tenho então que o P de x é 20 vezes meio, e isso me dá 10. Tá? Guardo o resultado, que ele vai entrar na força resultante. Como não tem nenhuma outra força no que provoque o movimento de escorregamento desse corpo, então o P de x vai ser a força resultante. P de y e a normal se cancelam, não fazendo parte da força resultante. Continuando a conta, a gente tem o valor do nosso 10, que foi calculado como P de x, igual a 2 vezes A. Lembrando que 2 é a massa do corpo. Chegamos aí à aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui vale a pena falar o seguinte: se eu não tivesse substituído os valores, calculado o P de x antes, e tivesse feito a conta de forma literal, eu poderia chegar numa outra fórmula, ou chegar num caso especial para cá, que daria uma fórmula de atalho. Tá? Então, se eu fizesse força resultante igual a M vezes A, trocasse a força resultante pelo P de x, tá? Sem colocar valores numéricos, abrisse o P de x pela fórmula dele, P vezes seno de alfa, e abrisse em sequência o peso como sendo massa vezes gravidade, a massa que multiplica a gravidade e o seno do lado esquerdo da equação é a mesma massa que multiplica a aceleração do lado direito. Então, elas podem ser simplificadas, pode se cancelar aqui, já que não tem um sinal de mais nem de menos. Então, sobra para a gente uma fórmula, aonde eu tenho aqui a minha aceleração de movimento vai ser a massa do corpo, a gravidade vezes o seno do ângulo alfa. E aí, se eu tivesse já pego os dados desse exercício, gravidade valeria 10 e o seno de 30 valeria meio. E o 10 vezes meio daria 5, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer a continha aqui. Tá? Então, se eu quiser uma fórmula para ganhar um pouquinho de tempo na hora de resolver, mas lembre que só funciona para situações que nem essa. Um único corpo descendo ao longo do plano inclinado sem atrito. Tá? Casos onde você tem aí mais complicadinhos, dois corpos ligados por um fio, por exemplo. Então aqui, segundo exemplo. O corpo A de massa 3 kg está preso ao corpo B de 2 kg, conforme o esquema a seguir. Se a inclinação do plano com a horizontal é de 30 graus e não existindo atrito, calcule
E tem a aceleração do sistema e também a tração no fio. Então aqui está pedindo aceleração, mas eu não posso usar aquela forma do exercício anterior, porque o exercício anterior só funciona para um corpo. Aqui você tem que um atrapalha no outro, tá? Ou um ajuda o outro. Depende de como você vê o problema. Então aqui como é que a gente começa? Mesma coisa que a gente fazia antes, ó. Desenha as forças. Todo corpo tem peso, vertical para baixo. Corpo A, ele tem normal, que é perpendicular à superfície de contato. Corpo B não está apoiado no chão, não tem força normal, mas tem uma corda que liga aí o corpo A no corpo B. Então, força de tração. Sempre as trações ao longo da corda, tentando se encontrar. Lembrando que o movimento é movimento de puxada. Tá? Aí, o segundo passo que a gente fazia sempre era colocar a aceleração. E aí tinha uma dica, né? Sempre o corpo pendurado era o corpo que tinha vantagem na hora de movimentações. Aqui em tese, os dois estão pendurados, só que o corpo B está pendurado em linha reta, enquanto que o corpo A está pendurado inclinado. Então o que eu tenho que fazer antes de descer a aceleração? Saber quem que é o mais pesado. Só que isso aí também te engana, porque o plano inclinado serve para poder fazer menos esforço, para tentar aliviar as forças. Então aqui você vai fazer o seguinte, para comparar as duas massas e saber quem que é o, entre aspas, mais pesado. O corpo que está inclinado, você vai calcular o P de X, já que ele aparece nos desenhos aí. Então aqui o corpo A tem P de X, que vai ser o 30 vezes o seno de 30, então vai ser 15 newtons. E o corpo B, você vai calcular o peso dele. Ele não está inclinado, então o peso vai ao M vezes G direto, dá 20 newtons. Então, ó, corpo A está sendo puxado para baixo pelo P de X com 15, enquanto que o corpo B está puxando para baixo com 20. Como 20 é maior do que o 15, então o corpo B desce em linha reta aí e o corpo A sobe o plano inclinado. Tá? Então essa é a aceleração que a gente vai ter. Quem está mandando aí é a relação entre a força peso do corpo B e a força P de X que existe no corpo A. Tá? Sabendo isso, montando as equações da força resultante, a gente tem para o corpo A subir, tem que ser T menos P de X, igual a M vezes A. Para o corpo B poder descer, tem que ser peso de B menos a tração, igual a 2 vezes A. Substituindo os valores pelo que a gente tem, né, que são o 20 e o 15. Então você tem o T menos o 15 é igual a 3 vezes A, e o 20 menos o T é igual a 2 vezes A. Resolvendo por soma, as trações se cancelam, fica 20 menos 15, que dá 5, e o 2A com 3A somando vai dar 5A. Então sua aceleração fica 1 metro por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração de 1 metro, volta em qualquer uma das duas para resolver. Eu escolhi a equação que o T está positivo. Então T menos 15 igual a 3 vezes 1. Quando resolve essa continha, o 15 passa somando e aí você chega aqui em T vale 18 newtons. Tá? Então aqui é a maneira que a gente resolve os exercícios quando tem mais de um corpo e vendo a ligação entre eles. Tá? O próximo exercício já é o exercício da apostila. São dois que a gente tinha para fazer dos exercícios aí da página 47. Tá? Então aí são casos especiais ainda que estão sendo misturados com a força elástica e a força de atrito no próximo exercício. Apesar de não coloquei no exemplo, tá aqui para a gente resolver. Mas a situação de resolução é a mesma. Tá? Então, primeiro exercício aí. Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano horizontal de um ângulo 30 graus com a horizontal, preso a uma mola de constante elástica 100 N por metro, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano é considerado desprezível. Determine a formação da mola em metro na situação apresentada. Então aqui a gente quer saber quanto que é o X da força elástica. Tá? Então primeira coisa, desenhar as forças. Aqui eu desenho um pouquinho mais rápido as forças. Ó. Então o corpo pendurado tem a peso para baixo, normal perpendicular com a superfície. Você tem ao longo da mola a força elástica, uma em cada ponta, como se fosse a força de tração. Tá? Ao longo da força peso, a decomposição em P de X e P de Y. Tá? Então aqui são as forças que teriam que aparecer. O que a gente vai considerar é o que está no corpo. Tá?
essa força elástica aparece aqui no plano inclinado lá em cima, é só correspondência para poder falar que existem as duas forças elásticas no mesmo corpo. Tá? E aí montando as equações. Aqui coloquei direto a resolução, mas linha por linha mostrando para vocês. Então a força resultante, massa vezes aceleração, que é a segunda lei que a gente está usando. Como o corpo está parado, então a aceleração vai ser zero. Então a gente chega que a força resultante no corpo é zero. Então aqui vale aquela dica que eu falei uma vez. Sempre quando tiver força resultante igual a zero, eu posso falar que forças que são opostas no corpo são iguais. Então aqui a gente já sabe que normal e P de Y são iguais. Quem já usa isso geralmente, tá? E temos agora o seguinte: a força elástica está inclinada para cima, enquanto que a P de X está inclinada para baixo. Então uma é igual a outra. O P de X é igual à força elástica. Abro as duas formulinhas. P de X é o peso vezes o seno do ângulo de 30 graus. E a força elástica é a constante elástica K vezes a deformação X, que é o que a gente quer calcular. Pondo os valores: 50, porque é 5 vezes 10 do peso, o meio, que é o seno de 30, o K, que ele me deu como sendo 100, e o X, que eu quero descobrir. O 50 vezes meio deu 25, 100 vezes X continua aqui, o 100 passa dividindo, então fica 25 sobre 100. Resultando, o X vai indo 0,25. E aqui lembrando, todas as continhas são feitas com unidade do sistema internacional. Então é 0,25 metros. Tá? Batendo aí com a alternativa A. Na quarta questão, e última nossa aqui, aparece um enunciado assim: um pequeno bloco de massa 3 kg desliza sobre a superfície inclinada de uma rampa que faz com horizontal o ângulo de 30 graus, como indica a figura seguinte. Então aqui ele já está descendo a rampa com uma aceleração de G sobre 3 e a inclinação de 30 graus. Tá? Verifica-se que o bloco desce a rampa com um movimento retilíneo ao longo da direção de maior declive, 30 graus horizontal, com uma aceleração de módulo igual a G sobre 3, onde G é o módulo da ação da gravidade. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Tá? Então aqui a gente quer calcular quanto vale o FAT. Tá? Lembra, FAT é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que aqui a gente não tem quanto vale o coeficiente de atrito. Então a gente tem que resolver a partir do movimento. Tá? Desenhe as forças, também estou fazendo aqui direto. Como o corpo está indo aqui para baixo, a força de atrito ela é para cima. Mas eu tenho peso vertical para baixo, normal perpendicular com a superfície, fechando o triângulo P de Y e o P de X. Tá? O enunciado fala que o movimento é para baixo, que o corpo está descendo a rampa, então a aceleração é inclinada aí para baixo. Tá? Para fazer a força resultante, então a gente vai ter força resultante com a massa vezes aceleração, vai ficar P de X positiva e o FAT negativo. Então P de X menos o FAT, M vezes A. O P de X, vou calcular aqui na própria equação, substituindo P vezes o seno de 30. E o FAT eu não troco pelo μ vezes o normal, porque eu quero saber quanto o FAT vale. Então já deixo o FAT como sendo a minha variável. E o M vezes A continua aqui. Então ficou 30 vezes meio, massa vezes gravidade do peso, seno de 30 valendo meio, menos o FAT, igual a 3 da massa do corpo, e o 10 terços, que é o G sobre 3. Ele fala para a gente usar o G como 10, G da Terra. Então o 3 da massa com o 10, com o 3 do 10 terços, os dois acabam se cancelando aqui. Tá? Sobrando então só o 10 aqui do lado direito. Ele passa subtraindo, enquanto que a força de atrito, que é negativa, vem para o lado positivo. Então o 30 vezes meio dá 15, o menos porque o 10 veio negativo, e o FAT agora ficou positivo, resultando aí 5 newtons. Tá? Com isso aqui então, a gente terminou a série de exercícios que tinha para a gente fazer sobre dinâmica, e agora vocês já têm um material maior para poder pesquisar e resolver as atividades propostas das atividades online para poder resolver sobre esse capítulo. Tá? Mas mesmo assim, pintando alguma dúvida, pode mandar mensagem ou pelo fórum ou mandar pelo grupo da sala de aula mesmo. Tá ok, gente? Bom trabalho então aí para vocês.